Eu estou trazendo aqui uma revisão para a nossa prova de Física do terceiro ano. E o nosso assunto, né, da revisão é a Lei de Coulomb. A Lei de Coulomb é uma lei da física usada para determinar a intensidade da força de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas. A gente sabe que as cargas elétricas, elas possuem essa interação, né? Existe uma interação entre elas. Se for sinais iguais, existe a repulsão, e se for sinais diferentes, a atração. Então, a gente vai aplicar nessa relação. Essa relação permite a gente saber a interação entre elas, seja essa interação de atração ou de repulsão, ok? Então, a força de interação, também conhecido como lei de Coulomb, a gente calcula da seguinte forma. Pega a constante, que a constante no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes, né, você pega essa constante e multiplica pelo produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Essa distância é trabalhada em metros. Então veja como é que fica aqui a questão número 1. Questão número 1 diz o seguinte, o enunciado. Duas partículas eletricamente carregadas com 8 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb, cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, onde a constante é 9 vezes 10 elevado a 9. A força de interação entre essas cargas é... Perceba que ele diz o seguinte, duas partículas eletricamente carregadas. Isso aqui é o valor das duas partículas. Elas são iguais. Então, a questão quer saber a força de interação entre essas cargas, né? Então, a gente vai aplicar essa relação aqui. Então, vai ser, a força vai ser, quem é o K, a constante? É 9 vezes 10 elevado a 9, vezes, quem é a carga 1? Ó, esse valor é a das duas cargas. É 8 vezes 10 na menos 6, vezes 8 vezes 10 na menos 6. Isso eu vou dividir por quem? Pela distância ao quadrado. A distância ao quadrado, perceba que a distância é 30 centímetros. Um detalhezinho aqui, ó. 30 centímetros, como você trabalha em metros, 30 centímetros é igual a 0,3 metros. Que esse 0,3 metros, colocando em notação científica, né, de base 10, fica 3 vezes 10 na menos 1. E é o que nós vamos utilizar. Então, a distância vai estar ao quadrado. Vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Agora, basta desenvolver isso aqui. Força vai ser igual. Aí você deve ficar desesperado, mas tenha calma. Não se preocupe com essa roma de número. O que você faz? Você só vai multiplicar os números que não têm base 10. 9, 8 e 8. 9 vezes 8 vai dar 72. 72 vezes 8 vai dar 576. Então você bota 576 vezes. Agora você pega as bases 10. Você pega 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6. Lembra aquela propriedadezinha lá da matemática. Você conserva a base e soma os expoentes. Esse menos 6 com esse menos 6 vai dar menos 12. Menos 12 mais 9 subtrai da ostinato maior. Então vai dar menos 3. Dividindo isso, agora vamos para a parte do denominador. 3 elevado a esse 2 é 9. Vezes 10 menos 1 elevado a 2 dá menos 2.
Então, o que que a gente faz aqui? A gente vai pegar força igual. Você divide esse 576 por 9. 576 por 9 vai dar 64. Vezes. Agora vamos, ó. Aqui eu tenho 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 2. Então a gente vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. Mesma regrazinha da matemática. Menos 3 menos o menos 2. Você vai ter isso aqui. Menos 3 menos o menos 2. Vai ficar menos 3 mais 2. Que vai dar menos 1. Então, eu vou ter menos 3 menos menos 2. Vai dar menos 1. Então, o que vai resultar? Esse valor aqui, 64, você repete. Como o 10 tem menos 1, você anda uma casa nesse número. Então, 6,4 newton. Vamos para a resposta, para os itens. De repulsão igual a 6,4. Ó, o item B já não é, e nem o item D. Fica entre o C e o A, mas a resposta é o A. Por que que é o A? Porque a questão diz que as cargas, ó, duas partículas eletricamente carregadas com, ou seja, elas são iguais. Como elas são iguais e cargas iguais, acontece a repulsão. Então, a interação entre elas, nesse caso, é uma repulsão e essa repulsão é igual a 6,4. Resposta item A. Vamos aqui na segunda questão. Duas partículas de cargas elétricas Q1, né? Uma partícula tem 4 vezes 10 elevado a menos 16 e a partícula 2 tem 6 vezes 10 elevado a menos 16. Estão separados no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 elevado a menos 9. Sendo a constante a intensidade da força de interação entre elas em Newton é de. Mesma formulazinha. Força é igual a constante vezes a carga 1, a 2, dividindo isso pela distância ao quadrado. Só substituição. Quem é a constante? 9 vezes 10 elevado a 9. Quem é a carga 1? A carga 1 é 4 vezes 10 elevado a menos 16. Quem é a carga 2? 6 vezes 10 a menos 16. Tudo isso eu vou dividir pela distância ao quadrado. A distância ao quadrado é 3 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Continuando aqui. Força vai ser. Vamos multiplicar primeiro os números que não têm base 10. 9 vezes 4 dá 36. 36 vezes 6 dá 216. Vezes, agora vamos para as bases 10. Aqui eu tenho, você repete a base. Olha, esse menos 16 com menos 16 dá menos 32. Menos 32 mais 9 dá menos 23. Dividindo isso por essa distância ao quadrado. Você pega 3 elevado a 2, vai dar 9. Vezes esse 10 repete e multiplica. Menos 9 vezes 2, menos 18. Tranquilo, tranquilo. Vamos continuar aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir esse 216 para 9, que vai dar 24. Dá exatamente 24. Vezes 10. Agora a gente vai fazer, ó, aplicar a propriedade da matemática. Menos 23 menos 18. Vai ficar menos 23 menos 18. Vai ficar menos 23 mais 18. Subtrai da estado maior, menos 5. Então, elevado a menos 5. Ok? E nós já
Agora, colocando isso aqui em base 10, porque aqui é um número, essa parte aqui, né, a gente aprende de notação científica, esse valor aqui está muito alto, ele passa do valor determinado para esse n em notação científica, que é maior que 1 e menor que 10. Maior que 1 e menor que 10. Então aqui eu posso andar uma casa decimal. Então vai ficar 2,4. Mas quando eu ando uma casa decimal aqui, eu acrescento 1 aqui. Vezes 10 elevado a menos 4. Ó, acrescentei. E por que ficou foi menos 4? É porque eu tenho menos 5 mais 1. Então, eu estou acrescentando 1. Subtrai a do maior, então fica menos 4. Então, a resposta é o item D.